senhas e mais coisas, e não é diferente. Eu e você, a gente faz isso. E eu não estou aqui nessa noite para criticar o uso do celular, afinal é importante, né? Quantas coisas a gente não consegue fazer sem precisar pegar a fila do banco de manhã? Isso já é uma vitória. Mas porque eu e você, a gente confia demais em pessoas, em coisas e etc. O homem, principalmente, ele tem uma facilidade muito grande de confiar em outro homem. Você não precisa nem conhecer a pessoa, mas se você estiver subindo uma escada, você fala assim: você segura a escada para mim? E o cara vai lá segurar a escada. Tanto que se você pesquisar na internet, você vai descobrir que os homens, eles morrem mais cedo do que as mulheres. Porque ele confia demais e faz umas loucuras aí, né? Os homens podem depois trocar uma ideia com a esposa para falar sobre isso. Mas, querendo ou não, eu e você, o nosso coração, ele é exposto a alvos de confiança. Seja numa senha do celular, seja na digital que você põe ali, seja numa pessoa, seja no objeto. E é interessante que o Salmo 23, ele vai mostrar um pouco mais desse nosso coração de confiança. Porque afinal o Salmo 23 é um salmo de confiança. Na Bíblia nós temos salmos de lamento, salmos de louvor, que a gente chama de salmos declarativos. E esse salmo, o Salmo 23, é um salmo de confiança. E é muito legal a gente ler os salmos, por quê? Porque a nossa vida é como a do salmista. Se você está com a Bíblia aberta, olha o Salmo 22. Olha o primeiro versículo do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E aí você vira a página para o Salmo 23, qual que é o primeiro versículo? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, de nada terei falta. A nossa vida é como a dos salmistas. Em cerca de um capítulo, cerca de uma semana, a gente está muito bem, está tudo beleza, está tudo legal com Deus. E aí acontece alguma coisa no seu trabalho, acontece alguma coisa na sua casa, e a sua expressão não é mais de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A sua expressão e a minha expressão, ela vira como o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, essa é a importância do qual eu quero ler com os irmãos e conversar com vocês sobre o Salmo 23. Um salmo de confiança. E talvez você já começou esse ano desconfiado. Já não está legal esse ano. Ou talvez você começou esse ano muito bem. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Não nesse ano, mas talvez em algum momento. A vida do cristão ela é marcada por desafios e dificuldades, onde a nossa confiança é colocada à prova. E voltar para o Salmo 23 é um exercício que tem me ajudado muito. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Ok? Se eu pudesse resumir então essa minha pregação, essa mensagem em uma frase, uma grande ideia, eu diria que o Senhor é o bom pastor que provê, protege e honra. O Senhor é o bom pastor que provê, protege e honra. Eu vou lendo o texto, vou lendo, explicando, aplicando, lendo, explicando, aplicando. Foi o que a gente conversou na última EBD, quem estava vai se lembrar disso. Mas o contexto aqui ele é muito legal, por quê? Apesar de ser o Salmo 23, está no começo aí dos Salmos, provavelmente Davi escreveu esse Salmo no final da sua vida. E se vocês se lembram, a história de Davi ela é meio conturbada. Ele começa ali com um jovem pastor, sem rumo, vem um profeta, chega nele e fala: olha, você vai ser rei de Israel. Unge aquele jovem, ele cresce na presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus, começa a reinar, começa a ganhar confiança, então ele cai no pecado de adultério. E a partir dali, o seu reinado começa a cair, a sua vida espiritual começa a cair, e como fruto desse pecado, a vida dele termina de maneira muito triste, vamos dizer assim, que um dos seus próprios filhos traiu seu pai,
para ganhar o reino. Mas esse salmo foi escrito provavelmente no final da vida de Davi, depois de passar por essa montanha-russa de emoções. E é interessante que esse salmo ele tem uma linguagem muito curiosa. É uma linguagem que não faz muito sentido para mim e para você. Porque a gente lê as informações que estão nesse salmo e a gente acha bonito, tipo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas o que isso significa na prática? Então, eu vou ler com os irmãos, a gente vai lendo, conversando e vamos caminhar. Então, quero ler com vocês do versículo de 1 a 3 e a gente vai ver essa primeira característica, que o Senhor é o pastor que provê. Vou ler aqui, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É interessante a gente olhar aqui então, que Davi, ele vai construir essa ideia no Salmo, de um pastor. Então, aqui é um jogo muito claro de palavras. Se o Senhor é o pastor, Davi é o quê? O quê? Ovelha, né? Então é esse jogo, Nós temos o Senhor que é o pastor, e eu, Davi, sou uma ovelha. E é interessante porque então, nessa linha de metáforas, de imagens, ele vai construir essa ideia, então, do Senhor como pastor, e ele como ovelha. Mas é interessante que ele vai dizer assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E é interessante que a gente olha para esse texto e o Senhor é o meu pastor também. E eu estou olhando ali fora, eu não vejo a minha Ferrari ali fora. Eu vou abrir meu celular aqui agora e está faltando muita coisa no meu banco. Como assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor sabe de quantas vezes eu trabalho ao longo da semana e na hora de pagar as contas, não bate a conta. Tem algo faltando. Mas é interessante de que nessa linguagem da ovelha para o pastor, a ideia é de literalmente, de que nada terei falta. A NVI, ela traduz muito bem, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Meus queridos, se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos do que nos queixar. Porque infelizmente eu e você, nós somos escravos do nosso desejo. Constantemente corremos atrás daquilo que queremos, daquilo que buscamos. Queremos mais, melhor e mais rápido, mais bonito. Falei do celular, né? A gente troca de celular a cada ano, cada 2 anos. Carro. A gente dificilmente está contente com aquilo que a gente tem, porque nós somos escravos do desejo. Sou casado com a Juliana e tenho o filho Benjamin, de 11 meses, ele vai fazer 1 ano daqui a uma semana. E é interessante, porque o meu filho com 6 meses, a primeira coisa que ele aprendeu a falar foi quer. Ele olhava, quer. E nós parecemos esse bebê de 6 meses, porque nós só queremos. Queridos, basta fazer uma reflexão na sua vida. Eu orei tanto para o Senhor para que me desse um carro, para suprir as necessidades de casa. O Senhor me deu um carro. Depois de 1 semana com o carro, eu olhei para outro carro na rua e falei, nossa, como eu queria aquele carro. Nós somos assim. E infelizmente esquecemos que nesse pastor, ele nos dá muito mais daquilo que precisamos. É o pastor que provê. Mas meus queridos, se você não for olhar para o seu pastor, de que nada você vai ter falta, a sua vida vai ser marcada por murmuração. A sua vida vai ser marcada por reclamação. Nada vai estar bom. Outro aspecto interessante de olhar para esse primeiro versículo apenas. Davi chama o pastor do quê?
de meu pastor. Queridos, eu e você, nós só podemos chamar nosso Deus de meu pastor quando isso tem um resultado de intimidade. Uma vez eu estava conversando com um pessoal assim, e aí chegou um cara que eu nem conhecia direito. Esse aqui é meu amigo. Eu depois olhei para ele: cara, eu não sou nada seu. Eu não sou nada seu. Mas repare na intimidade que Davi se dirige ao Senhor ao dizer: olha, o Senhor é o meu pastor. Você vê várias vezes nos Salmos Davi escrevendo o meu Deus, o meu Senhor, porque isso é sinônimo de intimidade com Deus. Será que você pode chamar Deus de o seu pastor? O seu Deus? Talvez para eu e você já começarmos a pensar, mas é uma pergunta para você: onde você tem buscado a satisfação da sua vida? Você tem buscado a satisfação nas coisas desse mundo? Eu te lamento, mas é como você querer matar a sede tomando água salgada do mar. Você vai tomar a água, não vai estar satisfeito. Vai tomar aquela água, não vai estar satisfeito. E é por isso que Davi, ele olha para o Senhor e diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Queridos, o Senhor sendo o seu pastor, eu te garanto de que nada vai ter falta. E quando eu falo nada, não é para você: cadê minha Ferrari? Cadê minha conta do banco cheia? Mas quando os seus olhos param de olhar para essas coisas e você olha para o seu pastor, nada mais importa, nada mais é necessário. Mas o nosso texto continua. E no versículo 2 é interessante, então, que agora ele vai continuar essa figura do pastor e da ovelha. Então ele vai dizer, olha o versículo 2 comigo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, continue junto comigo nessa ideia do pastor com a ovelha. Então, o pastor, ele guiava. Mas, meus queridos, ali no contexto do Oriente Médio, é muito complicado. Por quê? Ou era muito quente, ou era muito frio. Não tem esse clima mediano nosso. Então, ali no Oriente Médio, eles tinham um problema muito grande com vegetação. Só que Davi está dizendo aqui que esse pastor conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Como assim, pastos verdejantes? Gente, ovelha come o quê? Grama, mato. E olha que bonita essa linguagem, e eu quero explicar para os irmãos para fazer mais sentido. Mas Davi está dizendo que esse pastor conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Queridos, esse pastor conduz as ovelhas para o melhor alimento que elas podem comer ali no local. Esse pastor não conduz as ovelhas para... Ele não fala tipo assim, para capim verde. Não, ele conduz essas ovelhas para pastos verdejantes. Meus irmãos, como a gente pode ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado? E também na área do alimento. Quantas pessoas não passam fome fora? Eu nunca passei fome. E eu agradeço a Deus por isso. Eu não sei o que é isso, mas deve ser difícil. Mas o salmista está falando que esse pastor, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. E se você for combinar comigo, queridos, talvez vai terminar o culto aqui, você vai comer um pasto verdejante, uma pizza maravilhosa hoje à noite. Mas se não for a pizza, se for o pão com ovo, o Senhor tem dado muito mais do que você merece. É graça de Deus. Pastos verdejantes.
Mas é interessante então que ele continua essa figura, e ainda no versículo 2 ele vai dizer então que esse pastor leva-me para junto das águas de descanso. E essa figura é maravilhosa. Por quê? Porque um pastor caminhava com as ovelhas longas quilometragens. E estudando um pouco mais, eu entendi que a ovelha, ela é meio que um camelo rebaixado, né? Eu brinquei assim. Por quê? Porque a ovelha, ela consegue ficar longos períodos sem água. E a ovelha, quando encontra essa água, ela toma essa água, ela pode tomar de cerca de 7 a 9 litros de água. De uma vez só. Então você imagina comigo a figura aqui de um pastor caminhando com essas ovelhas por longas jornadas, e então eles encontram essas águas de descanso. Onde a ovelha ela pode ir, tomar essa água e descansar. Não é à toa que no versículo 3 aí no começo, ele vai dizer o quê? Refrigera-me a alma. A ideia de refrigerar é essa mesmo, alívio. Tenta trazer para o nosso dia a dia. Quando está aquele calor insuportável, você está andando no centro, aquele calor assim que você não aguenta mais, e aí você entra no banco, com aquele ar-condicionado maravilhoso. Aqui é assim também? Lá em Atibaia, o único lugar que funciona ar-condicionado na cidade é o banco. Não sei se aqui também é assim. Você entra no banco e vem aquele ar gelado. Qual é a sensação? Maravilhosa. Alívio. Para os homens aí que trabalham o dia inteiro, chega em casa, eu, principalmente de sapato, essas coisas, queridos, eu chego em casa, quando eu tiro o sapato, troco de roupa e tomo um banho, e coloco o pijama. Alívio. Refrigério. Ou talvez para você mais ativo aí na vida do esporte, né, na academia, está treinando, correndo, e você dá aquele descanso, aquela sombra, e aí você toma aquela água gelada, aquela água de fogo. Queridos, alívio, refrigério. E essa é a figura que o salmista está dizendo, porque é o Senhor que provê isso para que eu e você a gente possa descansar. Mas, meus queridos, muito mais do que um descanso do corpo, é um descanso para a alma. Muito mais do que tomar uma água gelada ou entrar no banco com ar-condicionado, o Senhor, o nosso pastor, Ele provê e dá o refrigério para a alma. Meus queridos, muitas vezes nos esquecemos disso. O nosso coração está pesado, vozes da nossa cabeça gritam, o nosso coração está clamando, desesperado. E ao invés de procurar o descanso, o refrigério na alma, nesse bom pastor, eu vou ligar minha TV e assistir uma série aqui. Você vai descontar na televisão? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que o crente ele não fuma, não bebe, não usa droga, mas ele vai lá descontar na barra de chocolate, e a barra inteira, porque o nosso coração está pesado, gritando, desesperado, cansado, procurando descanso que só o bom pastor pode dar para a alma. E a gente procura o descanso nas coisas desse mundo. Ou até mesmo, olha como é interessante isso. Quando a gente tira férias, o descanso para o corpo, extremamente importante. Qual que é a nossa primeira reação?
a gente tira férias do trabalho, da igreja. Por que a gente cai nessa mentira? Porque o único que pode promover o descanso para o seu coração cansado, o único que pode promover o refrigério para a sua alma que está desesperada, é o bom pastor. Queridos, não se enganem, não busquem soluções nesse mundo, porque você jamais vai se satisfazer nelas. Mas esse bom pastor que conduz as ovelhas, depois de caminhar longo tempo, ele dá esse refrigério. Meus queridos, como é bom ter esse refrigério do Senhor. Muito melhor do que tirar férias é ter um coração quebrantado. Quando você ora por alguém e aquela pessoa ora por você e o Senhor vai lá e traz aquela paz no coração. E aquelas vozes dentro da sua cabeça. Calma. O seu coração que está agitado, descansa. Talvez uma pergunta ainda no começo desse versículo 3, mas onde você tem buscado descanso, refrigério para a sua vida? Você tem buscado descanso nas coisas que esse mundo pode oferecer? Ou assim como o salmista, você pode olhar para o Senhor e eu entendo que o Senhor é Ele quem dá o descanso. Ainda no versículo 3, olhe juntamente comigo, o salmista então vai dizer agora no final do versículo 3, que guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então ainda nessa figura do pastor com a sua ovelha, queridos, o pastor ele caminhava longas jornadas, até porque fazia parte dessa cultura do pastor. Mas além disso também, a geografia ali do Oriente Médio ela é muito complicada. Por quê? É uma região montanhosa, de muitos vales, e você vai ver que vai ter essa linguagem do vale ainda no versículo 4 do 5. E por ser uma região muito montanhosa, muito rochosa, gente, não tinha estradas boas, né? Apesar que para vir para cá a gente pega a Fernão Dias, né? Fernão Dias não é boa. Mas o contexto ali é complicado, de caminhos apertados, difíceis de caminhar. Mas então o salmista vai dizer que o Senhor, o pastor, ele guia pelas veredas da justiça. Isso é muito bonito também, porque dá a ideia de um pastor que guia suas ovelhas por caminhos bons e claros. Repare que na Bíblia, toda vez que fala sobre veredas, é essa ideia de caminhos justos, caminhos retos. E meus irmãos, isso é muito claro na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para o nosso bom pastor, é só lembrar de quantas decisões você precisou tomar e o Senhor direcionou a sua vida para você tomar aquela decisão, te guiando, te colocando em caminhos, em veredas de justiça. Já reparou isso na sua vida? Quantas decisões você tomou que hoje você olha para trás e fala: meu Deus, se eu tivesse tomado outra decisão. Queridos, eu tenho certeza que se o Senhor não me guiasse por veredas de justiça, eu não estaria nessa noite aqui. Deixa eu ver. Domingo, eu estaria na arena do Corinthians agora à noite, assistindo o jogo do Corinthians. Eu não estaria. Porque é o Senhor que guia pelas veredas da justiça. E aí o que é mais lindo ainda no final do versículo 3 é que ele faz isso por amor ao seu nome. Não é porque a gente merece. Uma pergunta, meus irmãos, o que uma ovelha ela tem a oferecer a um pastor? Talvez lã? Mas para tirar a lã já dá trabalho.
Ou seja, o Senhor, isso é muito bonito. Não é porque eu e você a gente mereça, não é porque eu e você a gente tem algo para oferecer, mas o pastor, o supremo bom pastor, ele faz isso com as suas ovelhas, por amor ao seu nome. Graça, fidelidade. Estou olhando para esses 3 primeiros versículos, nós vemos que o Senhor é o bom pastor que provê o alimento, provê o descanso, tantas outras coisas, das quais eu e você nós temos que louvar o nome dele. Talvez hoje à noite, saindo daqui, o desafio para você é, ao invés de orar pedindo tantas coisas, então nessa noite não agradecer um pouco mais. O Senhor tem nos dado tanto, independente do que você tem passado. Te garanto que o Senhor tem dado aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Mas agora então, olhe juntamente comigo o versículo 4 e 5, e nós vamos ver a segunda característica desse bom pastor, que é um pastor que protege e honra. Olha o versículo 4 comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, então o salmista aqui continua nessa ideia do pastor com a sua ovelha, e agora então ele vai dizer, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí a gente lê isso, e legal, o vale da sombra da morte, mas não faz muito sentido para a gente. A gente não sabe muito bem o que é isso. Não deixa eu tentar explicar para os irmãos. Como eu disse um pouco atrás, a região é montanhosa, certo? E uma dica assim para vocês, até para mim também. Onde tem montanha, tem vale. Não existe uma montanha que continua para sempre. Né? Ela vai ter uma depressão, depois sobe de novo. Então o vale é esse meio ali embaixo. Mas é interessante porque os vales naquelas épocas eram lugares extremamente perigosos. Perigosos por causa de alvos de assaltantes, perigosos por causa de alvo de guerra. Então vários exércitos usavam a tática de levar o exército inimigo para um vale. Por quê? Eles levavam esses inimigos para o vale e então o exército atacava de cima para baixo. Aí é um Deus no acudo. Ninguém consegue ajudar. Então atacam de cima para baixo. Então é um lugar extremamente perigoso. Só que o salmista aqui ele tenta colocar essa imagem mais densa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Alguém tem medo do escuro? Alguém já teve medo do escuro? Quando a gente era criança, a gente tinha medo do escuro. Então quer dizer que o Davi está aplicando só para crianças. Mas ele vai falar aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí já começa a pegar um pouco. Porque no final, se eu perguntar para você se você tem medo de morrer, porque afinal, se você não tem medo de morrer, você fica andando na rodovia ali a pé. Mas basicamente a ideia que Davi está querendo trazer aqui com esse salmo é muito clara. Ainda que eu ande por um lugar extremamente medonho, algo que foge do meu controle, algo que me assusta, ele vai dizer, querido, isso é muito forte, eu não temerei mal nenhum. Davi está dizendo aqui que, olha, mesmo que eu ande pelo lugar mais perigoso, mesmo que eu passe pela situação mais afrontadora, mesmo que muitas coisas ruins aconteçam comigo, eu não temerei mal nenhum.
E aí você lê esse texto e fala, nossa, que legal. Talvez é porque Davi é um homem muito corajoso. Talvez porque Davi ele comandou exércitos em batalhas e ganhou muitas batalhas. Ele é um homem de coragem. Mas aí no versículo 4 ele vai dar a razão pelo qual ele não tem medo. Por que ele não tem medo? Ele fala aí, ó, porque tu estás comigo. Davi não está falando que ele vai passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum, porque ele é um cara corajoso, porque ele é macho. É porque o Senhor está comigo. Meus queridos, talvez essa seja uma lembrança que o Senhor quer que você tenha nessa noite. Você não está sozinho. Eu não sei pela situação pelo qual você tem passado, mas a Bíblia é muito clara que o nosso pastor, ele está conosco. E é importante a gente ler isso, né? Porque quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, qual que é a primeira sensação? Salmo 22. Senhor, por que me abandonaste? Não é verdade? Essa é a nossa vida. Mas o Senhor está contigo, está comigo. E é interessante que essa palavra no hebraico aqui, ele vai dar a ideia de alguém andando do lado. Não é aquela ideia de alguém longe, está lá, ele está vendo, ele está lá no céu vendo de longe. Não, ele está contigo. Tanto que no versículo 4, ele vai dizer assim, olha, que o teu bordão e o teu cajado me consolam. São dois instrumentos aí da cultura do pastor. O cajado vocês já devem ter visto, né? Em imagens da internet. O cajado basicamente, lembra? É aquele pau que é curvado em cima, tá? Então o cajado ele tinha duas funções. A primeira delas é para apoio na caminhada. E a segunda é muito legal porque as ovelhas, sempre tem uma ovelha que é meio distraída assim, né? Aí queria sair do rebanho, aí o pastor vinha com o cajado, né? No pescocinho, venha de volta. Não muda muito da igreja assim, tá bom, gente? Sempre vai ter uma ovelha distraída que quer dar uma viajada, aí o pastor precisa o quê? Venha. É normal, continua do mesmo jeito. Então tem esse cajado. E esse bordão, para que serve? E aí é muito legal isso. O bordão, então, era um instrumento de madeira de aproximadamente 60 a 80 centímetros, extremamente afiado. Por quê? Porque com o bordão, o pastor protegia as suas ovelhas de ataques de outros parasitas, lobos, animais selvagens. E é interessante, porque além do bordão ser um objeto afiado para proteger as ovelhas, ele também era objeto afiado para disciplinar essas ovelhas. Interessante. Não só nós temos um bordão aqui. É interessante que esse bordão, a palavra de Deus, ela nos protege de ataques de fora, não é verdade? Mas ela também nos disciplina, não é verdade? Ela nos transforma. E esse pastor, então, ele protege as suas ovelhas com esse bordão e com esse cajado. E essa é a ideia do consolo. Porque, meus queridos, saber que o Senhor está te protegendo é para te trazer consolo, descanso. Saber que o Senhor é um bom Pai, que não nos deixa soltos como essa ovelha distraída, não nos deixa livres por nossa própria vontade, nos traz consolo, porque a disciplina de Deus é algo bom. Dói, mas é bom. É por isso que traz o consolo.
E além disso, meus queridos, eu sei, tá? A gente esquece muitas vezes disso, da proteção do Senhor dia após dia, contra as ações do inimigo. Eu sei, a gente é batista, tradicional, né? A gente é tranquilo em relação a isso, mas meus queridos, não se esqueçam, existe um mundo espiritual e Satanás continua agindo nesse mundo, mas o Senhor é o pastor que nos protege dia após dia, e isso deve trazer para mim e para você consolo, descanso. Além de nos proteger, esse bom pastor, então, olhe comigo o versículo 5, ele é um pastor que honra, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então Davi vai dizer então que agora esse pastor, ele prepara uma mesa diante dos seus inimigos. Então, a ideia aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque principalmente no contexto bíblico, e também no nosso contexto, preparar a mesa para alguém é um sinal de honra. Dá um exemplo muito prático no nosso dia a dia. Quando alguém te chama para ir sei lá, vou chamar o Valmir para ir em casa. O Valmir vai lá, então, Valmir, vamos lá jantar em casa. Valmir, se você chegar na minha casa, a minha casa está revirada, bagunçada, meu filho está descabelado, o cachorro comendo em cima da mesa. Como que você ia se sentir diante de um cenário desse? Você não se sente bem. Agora, você já foi convidado e aquela pessoa te recebeu com uma mesa. Depois, tá te elogiando aqui, olha que legal. E aquela pessoa te recebe com uma mesa, te prepara um bom jantar. Como você se sente? Honrado. Você fica até meio sem graça, não é verdade? Você fica tipo, nossa, tudo isso para mim? É isso que o Senhor faz. Ele prepara uma mesa. E o salmista aqui, ele deixa tão claro esse nível de honra, que ele vai dizer assim, ó, que o Senhor prepara uma mesa diante dos seus adversários. Ou seja, é um sinal de honra tão grande, que é como se aquelas pessoas que menos gostam de você estivessem observando a cena dessa pessoa arrumando a mesa para você. Honra. E queridos, isso é muito... Isso é provocador. Porque, como eu disse há um pouco atrás, nós somos ovelhas, nós não temos nada para oferecer. E esse Senhor ainda nos honra. Ele continua, né? Unges a minha cabeça com óleo. Não tem nada de óleo de poder aqui, tá bom? Uma cultura da época, um costume de honra. As pessoas entravam num recinto e derramavam óleo sobre a cabeça como um sinal de honra, como um sinal de... aquele cheiro ficava no ambiente. Olha, seja muito bem-vindo. Né? Então vocês podem, agora com os visitantes, família visitante, vão derramar óleo. Brincadeira. Mas a ideia é de receber bem aquela pessoa, de ungir com óleo a cabeça. E olha que interessante, tem uma aplicação dupla, porque as ovelhas também, quando tinham feridas ao longo da caminhada, da jornada, o pastor pegava aquelas feridas e derramava óleo sobre a ovelha.
Então a ideia, de novo, de cuidado, de proteção. E não é à toa, né? Que no final do versículo 5, Davi vai falar o quê? O meu cálice transborda. Ao olhar para tudo isso, ele vai dizer, olha, o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Muito mais do que eu peço. Muito mais do que eu imaginei. O meu cálice, ele transborda. Interessante, porque isso nos leva a uma vida de louvor e gratidão ao nosso Deus. Nós não merecemos nada disso. Ele nos dá honra e cuidado. É essa ideia de um cálice que transborda. Sobra, gente. Sobra. Felizmente eu e você vivemos de um evangelho miserável muitas vezes, sabia? A gente gosta de ver um evangelho simples, quando na verdade ele nos dá muito mais. Deixa eu contar um negócio. Um dia você pode perder sua família inteira. Você pode perder seu emprego. Você pode morar debaixo de uma ponte. Você pode passar fome. Mas a salvação em Cristo Jesus continua sendo muito mais do que você merece. Então, nos primeiros 3 versículos, nós vimos que o Senhor é o bom pastor que provê. No versículo 4 e 5, nós vemos que Ele é o pastor que protege e honra. Então, entrando no nosso último versículo, nós veremos que o Senhor é o bom pastor. Olha juntamente comigo aí a primeira parte do versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui é mais uma cena da cultura do pastor que é muito legal, deixa muito mais rico o texto. Por quê? Queridos, o pastor ele andava com muitas ovelhas, né? Até aquela música, né? Eram 100 ovelhas. Quantos conhecem essa música? Tá bom, só os antigos mesmo. Não. Eu sou novo, gente, estou me colocando junto com os antigos. Mas o pastor andava com muitas ovelhas. E muitas vezes o pastor ele não tinha mais ninguém para acompanhá-lo. Então o pastor recrutava alguns serizinhos para ajudá-lo. E não muda. Por exemplo, quem entende um pouco mais aí? O pastor normalmente, o que ajuda ele a cuidar do rebanho? Quê? Qual é o seu nome? Daniel acertou. Cachorro, já repararam? Toda vez que tem alguém cuidando de um rebanho, tem um cachorro fazendo o quê? Rondando em volta. E, queridos, tem até uma raça de cachorro hoje que as pessoas só compram. É Border Collie? Border Collie. Tá bom? Se tem um cachorro inteligente, compra lá. É caro, mas você pode comprar depois. Tem uma raça de cachorro que só faz isso. Para o quê? Porque o pastor vai à frente guiando as ovelhas e esses cachorros vão em volta. Para quê? Para que não se espalhem. Porque muitas vezes o pastor cuidando de 100, 200 ovelhas, ele não consegue correr atrás de todos. Então esses cachorros, eles vão cercando. E olha que legal. A NVI põe me seguirão, mas a NVI traz bondade me acompanhará. Tem algumas versões que vão falar que bondade e misericórdia me cercarão. Queridos, e essa é a bondade e a misericórdia do Senhor, são que nos cercam todos os dias. Todos os dias. Eu acordei de manhã, a bondade do Senhor está lá.
Eu fui para o trabalho, misericórdia do Senhor. E é legal porque essa ideia de cercar, de cuidar, porque são esses... Calvino, ele vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor são esses dois cachorros que nos cercam todos os dias. Que quando você está desanimado, está pensando, não, vou desistir desse negócio de igreja. Aí você lembra da bondade do Senhor. Você lembra da misericórdia do Senhor. E você lembra, não, eu quero seguir esse pastor. Essa é a bondade. Essa é a misericórdia. E aí Davi então vai terminar dizendo que a resposta dele diante da bondade e da misericórdia do Senhor é o quê? Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Valmir leu aqui antes, por longos dias, né? Muito legal essa ideia. Mas isso reflete um pouco do nosso coração. Porque sabe como a gente é? Que a gente gosta de vir na igreja quando a gente tem dificuldade de enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor. Quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão difíceis, a gente gosta de vir na igreja. Mas Davi está dizendo que a nossa vida tem que ser o contrário. Por olhar a misericórdia, por olhar a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida, a resposta nossa é o quê? Habitar na casa do Senhor. E a ideia de habitar na casa do Senhor não é só vir na igreja, mas a ideia de novo de um relacionamento com Deus. Isso deve produzir em mim e em você um desejo, um anseio por um relacionamento maior com o nosso Senhor. Porque Ele é o Senhor, o bom pastor, que provê, protege e honra. O texto diz isso. Mas por que a gente precisa ler um texto desse? Por que, Mateus, a gente precisa de um texto desse? Por que eu preciso de um texto desse? E é interessante, porque é um salmo de confiança. E o salmista está apresentando para mim um pastor que dá muito mais do que a gente pede, um pastor que nos protege, um pastor que nos guia, um pastor que dá o alimento do melhor, cuida de nós, nos honra. Você confiaria nesse pastor? Mas é claro que eu confiaria nesse pastor. Você tem que ser louco para não confiar nesse pastor. Mas a pergunta que eu faço para você e para mim é por que muitas vezes a gente não confia? A gente olha para os tantos benefícios que o Senhor dá e a gente tem dificuldade de confiar. Existe um problema no nosso coração. E esse problema é o pecado. E olha que interessante esse jogo de palavras. No versículo 6 do Salmo 23, a maioria das versões vão dizer assim, certamente, né? Certamente a bondade e a misericórdia. Certamente. Mas eu não sei se vocês se lembram, no começo da história da humanidade, quando Adão e Eva são colocados naquele jardim, e Deus ele fala para eles, olha, não comam do fruto. Vocês se lembram dessa história? Então em Gênesis 3 aparece um novo personagem na história, a serpente, que engana eles, falando que
eles deveriam comer do fruto, porque o quê? Certamente vocês não morrerão. Quando Adão e Eva, eles comem daquele fruto, eles desconfiam da bondade de Deus. E esse problema continua por gerações. É por isso que tem um salmo escrito sobre a bondade do Senhor. Porque o meu coração e o seu está disposto a confiar em tudo e em todos, menos no Senhor. Mas, meus queridos, Deus ele não poderia deixar nessa situação nosso coração num estado de desconfiança eterna, num estado de morte eterna. Mas Ele enviou seu próprio Filho, Cristo Jesus. É interessante que no Evangelho de João, Jesus ele vai se chamar do quê? Eu sou o bom pastor. Mas Mateus, o que o Salmo 23 tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver. E como eu disse para vocês, o Salmo 22, versículo 1, meu Deus, por que me abandonaste? Quem escreveu isso? Foi o salmista. Você se lembra de quem disse isso numa cruz? No Salmo 22 a gente vê esse bom pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas. No Salmo 23, nós vemos esse bom pastor que cuida. E está cuidando de nós hoje, continua cuidando de nós. Mas, meus queridos, olha o Salmo 24. E é por esse dia que ansiamos. Versículo 7. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Versículo 3 ainda do Salmo 24, olha ali comigo. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse é Jesus. Ele é o Rei da Glória, o bom pastor que um dia vai voltar. Meus irmãos, eu e você, nós devemos lutar contra o nosso coração todos os dias, para que nós não caiamos na mentira de Satanás, que é a mesma mentira de Gênesis 3, desconfiando da bondade do Senhor, mas que eu e você, a gente possa olhar para o Salmo 22, desse bom pastor que se entrega, para o Salmo 23, desse bom pastor que cuida, e do Salmo 24, desse bom pastor que um dia vai voltar, para que o meu e o seu coração se descanse na bondade desse bom pastor. Vamos orar? Senhor, nós